Olá pessoal, o objetivo dessa aula é fazer uma demonstração do teorema da aplicação inversa. O que diz o teorema da aplicação inversa? Vamos ver aqui. Seja U um aberto de Rn e f de U em Rn uma aplicação de classe C1. Se x0 é tal que f' de x0 de Rn em Rn é invertível, então f é um diffeomorfismo local de classe C1 em x0. Então vamos mais ou menos ver o que diz o teorema da aplicação inversa. Vou explicar aqui e vou relembrar algumas coisas. O teorema da aplicação inversa está dizendo o seguinte: você tem uma função, vou fazer um desenho no R2 aqui, né? Você tem uma função f que vai do Rn no Rn, né? Mais especificamente vai de um aberto U do Rn, esse aqui é o meu U, em Rn. Essa função é de classe C1, né? Você tem um ponto x0 aqui, onde f' de x0 de Rn em Rn é invertido. E f é C1. São essas duas hipóteses que o teorema pede. E o que ele garante? Com isso ele garante que f é um diffeomorfismo local. O que significa que f ser um diffeomorfismo local? Então isso implica que f é um diffeomorfismo local. O que significa? Significa que vai existir uma bolinha em torno do x0, né? Uma bolinha de centro x0 e raio r, onde essa função ela vai ter uma inversa. Então essa função vai levar essa bolinha num outro abertinho aqui, levando x0 em y0, vou chamar de w. Então vai existir, o teorema da aplicação inversa garante que existe essa bolinha em torno de x0 e entre esses conjuntos vai ter a inversa, e além disso essa inversa é uma função de classe C1. Então isso que o teorema da aplicação inversa garante. Para demonstrar esse teorema, a gente vai fazer o uso do lema da contração. Eu vou enunciar o lema da contração aqui e vou demonstrar o teorema da aplicação inversa, e no final eu volto e demonstro o lema da contração. Vamos só ver o enunciado dele. O que ele diz? Ele diz que sejam f contida em Rn um conjunto fechado e f em f uma contração. Ou seja, existe um K pertencente ao intervalo 0, 1, tal que a norma de f de x menos f de y é menor ou igual a K vezes a norma de x menos y, para todo x e y pertencente a f. Então, φ tem um único ponto fixo, isto é, existe um único x0 pertencente a f, tal que φ de x0 é igual a x0. Além disso, x0 é um ponto atrator, isto é, para qualquer x pertencente a f, φn de x tende a x0 quando n vai para mais infinito. Para o teorema da aplicação inversa, a única coisa que a gente vai precisar é essa parte aqui, né? Que φ tem um único ponto fixo, ou seja, φ de x0, existe um x0, tal que φ de x0 é igual a x0. Então o lema da contração está dizendo que se você tem uma função do conjunto fechado nele mesmo, que é uma contração, ou seja, satisfaz essa propriedade, essa φ tem um ponto fixo e ele é único. Então é isso que a gente precisa para demonstrar o teorema da aplicação inversa. Então vamos começar a demonstração. Demonstração. Vamos começar definindo vamos chamar f' de x0 de A, né, que vai do Rn em Rn, que é uma aplicação invertível por hipótese, linear e invertível. E vamos observar a primeira coisa, que basta mostrar o resultado para uma H tal que H em 0 vale 0 e H' de 0 é igual a identidade. Basta mostrar o resultado nesse caso. Por quê? Olha só, a gente pode escrever f de x como sendo f de x menos f de x0 mais f de x0, soma e subtrai f de x0,
E esse termo aqui eu multiplico por A menos 1 vezes A. Que isso aqui é a identidade. Então, f de x pode ser escrito dessa forma. O que eu estou fazendo aqui nada mais é que fazendo uma translação e uma transformação, uma mudança de variável, né? Estou fazendo uma mudança de variável para escrever a f dessa forma aqui. Então, isso aqui é A, vou chamar isso aqui de uma Hzão. Então, isso aqui a f pode ser escrito como A vezes h de x mais f de x0. Então, reescrevi a f dessa forma. Onde essa h, o que essa h satisfaz a seguinte propriedade? H de x, então, por definição, é a menos 1 de f de x menos f de x0. H de x0 vale quanto? Vou aplicar x0 aqui, então isso vai dar 0, vale 0. E a h' de x, derivar isso aqui vai dar a menos 1 é uma aplicação linear, então a derivada é ela mesma. E a derivada disso daqui vai ser, isso aqui vai dar 0, então vai ficar f' de x. Quando eu aplicar em x0, então isso implica que a h' de x0 vai ser a menos 1 de f de x0, mas h menos 1 é a inversa de f' de x0, então isso dá a identidade. Então eu tenho que h no ponto x0 vale 0 e h' no ponto x0 vale a identidade. Ou seja, basta eu provar o resultado nesse caso. Porque se h é um diffeomorfismo local de classe C1, quando eu componho com uma transformação linear, vai ser um diffeomorfismo local de classe C1. Quando eu faço uma translação, também é um diffeomorfismo de classe C1. Então a f, que é igual a isso, vai ser um diffeomorfismo de classe C1. E aí, para provar que o resultado para h de x0, eu vou definir a h pequeno de x igual a h de x mais x0, fazer uma outra translação no domínio aqui. Isso implica que h de 0 é igual a h de x0, que eu já vi que é 0, e a h' de 0 vai ser a mesma coisa que derivar a h' de x mais x0 e fazer x igual a 0. Que a derivada disso aqui vai ser h' de x mais x0 vezes a derivada de x mais x0, que é a identidade. Isso vai ser h' de x0, que é igual a identidade. Ou seja, então basta provar o resultado para essa hzinha pequena, que satisfaz essa propriedade. H em 0 é 0 e h' de 0 é igual a identidade. Então vamos fazer isso. Então vamos mostrar o resultado para essa h. Vamos escrever isso então. Seja h de v contido no Rn, em Rn, V1 aberto, h de classe C1, h de 0 é igual a 0 e h' de 0 é igual a identidade. Vamos mostrar o resultado para h satisfazendo essas propriedades. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar, que é o item 2, é que existe uma bolinha de centro 0 e raio R, que eu vou escrever apenas como BR, tal que H restrita a essa bolinha é invertível, certo? Quero mostrar isso. O que é mostrar que ela é invertível nessa bolinha? Que dado um y pertencente a um conjunto W contido em Rn, existe um único x pertencente a essa bolinha, tal que h de x é igual a y. Isso quer mostrar que ela é invertível. Ou seja, em outras palavras, eu quero encontrar uma bolinha de centro 0 e raio R, h vai levar essa bolinha em um W e eu quero mostrar que qualquer y que eu pegar aqui, existe um x dentro dessa bolinha. E aí essa vai ser a minha inversa. Para eu mostrar isso, eu vou usar o lema das contrações. Então eu vou definir uma função auxiliar aqui. Então seja g, que vai estar definido em V, em Rn, a princípio, tal que g de x é igual a x menos h de x. Certo? Vou definir essa função e note que
essa função tem algumas propriedades. Essa função aqui, primeiro, ela no zero é 0 menos h de 0, que é 0, porque h de 0 é 0. G' de x, quem é G' de x? Vai ser a identidade menos h' de x. Então isso implica que G' de 0 vai ser identidade menos h' de 0. H' de 0 é a identidade, então é 0. G de classe 1, porque x é sem infinito e h é de classe 1. Então isso implica que G' é uma função que vai de V nas aplicações lineares de Rn em Rn. Né? Ela pega um x e leva em G' de x, que é uma aplicação linear. Lembrando que esse cara aqui é um espaço vetorial normado. Qual é a norma desse espaço? Né? Como é que eu defino a norma desse espaço? Se T pertence a L de Rn, ou seja, T vai de Rn em Rn, é uma aplicação linear. A norma dessa aplicação, que eu vou escrever aqui, eu vou denotar dessa forma, para não confundir com a norma do Rn. Ela é o sup das normas de T de V sobre norma de V, onde essas normas aqui são a norma do Rn, V diferente de 0, que é a mesma coisa do supremo do T de U com a norma de U igual a 1. Então, esse é um espaço vetorial normado com essa norma. Né? Então, o que eu sei dessa função é que ela vale 0 no zero, a derivada no zero vale 0 e a derivada é uma função contínua. E aí eu vou usar isso aqui para definir essa minha bolinha aqui, onde a função h vai ser invertida. Como G' de V em L de Rn é contínua, ela é contínua em todo V. Em particular, ela é contínua em 0. O que isso significa? Temos que definição de continuidade no zero, para todo epsilon maior que 0. Existe um R 0 maior que 0, tal que se a norma de x menos 0, que é a norma de x, é menor que R0, isso implica que G' de x menos G' de 0 na norma desse espaço é menor que epsilon. Né? Isso aqui, G' de 0 é 0, então isso aqui significa que G' de 0, G' de x é menor que epsilon. Então o que eu vou fazer? Vou tome epsilon igual a meio e r igual a r0 sobre 2, só para garantir os meus resultados para a bola fechada. Assim, se a norma de x é menor ou igual a r, que é igual a r0 sobre 2, que é menor que r0, isso implica que G' de x é menor que meio, certo? E aí aqui eu quero usar o teorema do valor médio. Por que eu concluo daqui? Eu concluo que se eu tenho G e estou definindo ela na bola de centro R, que vai a princípio em Rn, ela é C1 e eu tenho que a norma da derivada é limitada por uma constante. Então eu sei, teorema do valor médio implica que G é Lipschitz, né? Com essa constante aqui. Ou seja, implica que a norma de G de x1 menos G de x2 é menor ou igual a meio de x1 menos x2 para todo x1, x2 pertencente à bola centro 0 e raio R fechado. Então G é Lipschitziana. E aí, então eu já construí a minha bola. Essa é a bola onde a H vai ser invertida. E eu tenho que, nessa bola G Lipschitziana, e em particular, se eu tomar, se x1 for igual a x
pertencente à bola de centro zero e raio R, e x2 foi igual a zero, então, o que eu tenho aqui? G de x menor ou igual a meio, norma de x, que por sua vez é menor ou igual a R sobre 2. Isso aqui para todo x pertencente à bola de centro zero e raio R. Então, isso está me dizendo o seguinte, que se x pertence à bola de centro zero e raio R, então G de x pertence à bola de centro zero e raio R sobre 2. Ou seja, G é uma função que leva a bola de centro zero e raio R na bola de centro zero e raio R sobre 2. E é lipschitziana. Então, essas são as propriedades da G. Isso vai me garantir que H é invertível nessa bolinha, né? Para isso, eu vou fazer o seguinte. Como eu disse, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que dentro dessa bola, né? Quero mostrar que para todo y, agora, esse W vai ser a bola de centro zero e raio R sobre 2, vai existir um x tal que isso acontece. Então, o que queremos mostrar? Que H da bola de centro zero e raio R na bola de centro zero e raio R sobre 2 é invertível. Ou seja, para todo y pertencente à bola de centro zero e raio R sobre 2, existe um único x pertencente à bola de centro zero e raio R, tal que h de x é igual a y. Para mostrar isso, o que eu vou fazer? Eu vou definir uma outra função. Fixado um y, pertencente a essa bola, defina uma outra função, que é a g de y de x, igual a y mais x menos h de x, que é y mais g de x, que eu defini lá atrás. Então, observe o seguinte, y está fixado, então g de y, o domínio dela é a mesma da g. Ela vai dar na bola de centro 0 e raio R, né, que é o domínio da G, em Rn. Eu quero usar o lema das contrações em G. Né? Então, basta mostrar, observe que basta mostrar que G de Y possui um único ponto fixo. Pois, se possui um único ponto fixo, o que vai acontecer? X é igual a gy de x, que é igual a y mais x menos h de x. Cancela esse x com esse x, eu vou ter que h de x é igual a y. Então, para cada y fixado nessa bolinha, se eu mostrar que g de y tem um único ponto fixo, eu vou concluir que existe um único x que satisfaz essa propriedade aqui. E para mostrar que tem um único ponto fixo, eu quero usar o lema da contração. Então, eu tenho que mostrar, temos que mostrar que, primeiro, g de y vai dar bola na bola e g de y é uma contração. Mas isso vem direto das propriedades da G. Porque a contração é fácil de ver. Gy de x1 menos gy de x2. Isso é igual a y mais g de x, né? Que é a definição de g de y. Então, é y de x1 menos y menos g de x2. Né? Isso é igual, cancela esse y com esse y, g de x1 menos g de x2. Que a gente já viu que é lipschitziana. Né? Então, isso implica que gy é uma contração. A segunda parte é ver que leva a bola na bola. Então, lembro que y está fixado. Y pertence à bola de centro 0 e raio R sobre 2. Se x pertence à bola de centro 0 e raio R, que é o domínio da g de y, então o que vai acontecer? Vamos mostrar que
a g de y está nessa bola também. Então, norma de g de y de x, isso é igual a norma de y mais g de x, que é menor ou igual desigualdade triangular mais g de x. Só que g de x, isso aqui é menor. Y está nessa bola, então isso é menor que r sobre 2, mais o g de x, a gente já tinha provado que, que ela leva a bola de centro zero e raio r na bola de centro zero e raio r sobre 2. Essa desigualdade aqui, ela é menor que r sobre 2. Então, isso é menor ou igual a r sobre 2, que é igual a r. Então, isso implica que g de y de x pertence à bola centro zero e raio r. Ou seja, isso aqui satisfaz. Logo, g de y satisfaz as condições do lema da contração. Portanto, existe um único x pertencente à bola de centro zero e raio r, tal que gy de x é igual a x. Então, isso implica que y menos mais x menos h de x, que é a definição de g de y de x, é igual a x. Isso implica, cancela o x com x, que h de x é igual a y. Logo, h dessa bola, nessa bola, é invertido. Então, agora vamos mostrar que a h-1 é contínua. Então, 3h-1, que vai da bola de centro zero e raio r sobre 2, na bola de centro zero e raio r, é contínua. Para isso, eu vou mostrar primeiro uma propriedade para h que a gente vai usar depois em outra ocasião. Então, vamos lá. Primeiro, vou observar o seguinte. Qualquer x pertencente à bola de centro zero e raio r, que é essa daqui, x pode ser escrito dessa forma, x menos h de x mais h de x. Ou seja, x é escrito como g de x mais h de x. Onde a gente conhece a g, a gente sabe as propriedades da g. E aí, dados x1 e x2, temos que a norma de x1 menos x2 é igual à norma de g de x1 mais h de x1 menos g de x2 menos h de x2. Usando desigualdade triangular, isso é menor ou igual a g de x1 menos g de x2 mais h de x1 menos h de x2. Isso é menor ou igual, isso é uma contração, a gente já viu. E esse aqui eu vou manter, h de x1 menos h de x2. Passo esse membro para o lado de cá e faço um menos meio, vai dar meio, multiplico por 2, então obtenho que x1 menos x2 é menor ou igual a 2h de x1 menos h de x2. Essa propriedade de h. Vou chamar ela de 1. E com isso a gente prova a continuidade da h-1. Dados, então, y1, y2, pertencente à bola de centro zero e raio R2, que é o domínio da h-1, eu vou mostrar que a h-1 é lipschitziana, portanto contínua. Sejam x1 igual a h-1 de y1 e x2 igual a h-1 de y2, certo? Que estão no domínio da h, que é a bola de centro zero e raio R. Então, vou substituir em 1, De 1 eu tenho que h-1 de y1 menos h-1 de y2, isso é igual a x1 menos x2, que é menor ou igual a 2 h de x1 menos h de x2
mas quem é h de x1 e x2 é y1 e y2. Então ela é lipschitziana. Quando a y1 tende a y2, isso vai para zero, então h menos 1 de y1 tende a h menos 1 de y2, logo h menos 1 é contínuo. Agora a gente vai mostrar que a h menos 1 é diferenciável. Então 4h menos 1 é diferenciável. Então o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que dado o y0 pertencente a bola de centro zero e raio R2, que é o domínio da H-1, dado y0 qualquer, H-1 é diferenciável em y0. Isso que eu quero mostrar. Então, para isso, vou considerar seja x0h-1 de y0, e para mostrar que H-1 é diferenciável em y0, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quem é o candidato à derivada da h-1 e y0. Então, seja x0 h-1 de y0, vamos mostrar h-1 de y0, linha, derivada dela em y0, vai ser h' em x0, a inversa dessa função. E para mostrar isso, eu tenho que mostrar que esse cara é invertível, né? H' é invertível em x0, onde x0 é um x0 qualquer. A H' de x0 de Rn em Rn é invertível para todo x0 pertencente ao domínio da H aqui, onde eu estou provando o diffeomorfismo, então, que é a bola de centro zero e raio R. Então, para mostrar isso, eu vou fazer uso dessa desigualdade aqui, né, que a gente mostrou, e vamos mostrar isso. Para mostrar que a H' de x0 é invertível, como é uma aplicação linear de Rn em Rn, espaços de mesma dimensão, basta mostrar que ela é injetora, né? Seja V pertencente a Rn tal que H' de x0 aplicado em V dá zero. Então, V pertencente ao núcleo de H' de x0. Vamos mostrar que, para mostrar que é injetiva, basta mostrar que V é zero. A gente sabe que H' de x0 de V, por definição, isso é o limite de H de x0 mais TV menos H de x0 sobre T, quando T vai a zero. E aí eu vou usar aquela desigualdade, vou chamar aquela desigualdade 1, vou chamar isso aqui de x1, isso aqui de x2. Então a gente viu pelaquela desigualdade 1, né, que isso é maior ou igual a 1 meio de x1 menos x2, que no caso vai ser norma de TV, que é igual a módulo de T sobre 2, norma de V. Então, isso implica que H de x0 mais TV menos H de x0, né, sobre T, passando o módulo de T para cá, maior ou igual a meio norma de V. Aplicando o limite, o que a gente obtém? A gente obtém que a norma do H' de x0, V, é o limite desse cara, né? Então, aplicando o limite aqui, isso vai ser maior ou igual a meio norma de V. Mas, por hipótese, a gente supôs que V estava no núcleo. Então, isso implica que V é igual a zero, que implica que H' de x0 é injetiva. E, como eu disse, implica que H' de x0 é invertível. Então, já que ela é invertível, eu posso tomar a inversa. Vou chamar de A, H-1, H' de x0, né? Vou denotar dessa forma. E eu quero mostrar que a H-1 é diferenciável
em y0. Para mostrar isso, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que essa expressão aqui, se eu escrever h-1 de y igual a h-1 de y0 mais o candidato à derivada. Quem é o candidato à derivada? É a inversa desse cara aqui, y menos y0. Se eu escrever h-1 em y como essa soma mais um resto, que eu vou chamar de O, que depende disso, escrevendo h-1 disso, se eu provar que esse cara aqui sobre a norma de y menos y0 vai para zero quando y tende a y0, isso é dizer que h-1 é diferenciável, certo? Essa é a definição de diferenciabilidade da h-1. h-1 é diferenciável quando você escreve h-1 de y dessa forma e essa função aqui satisfaz essa propriedade. Então, isso que eu tenho que mostrar, que essa função definida dessa forma satisfaz isso, certo? Então, eu posso escrever, na verdade, essa função dessa forma aqui. y0 é igual a h-1 de y, passando todos os outros termos para cá, menos, né, aqui, h-1 de y menos y0. Aí, esses termos aqui, na verdade, eu posso escrever isso aqui, esse h-1 de y é um x, esse daqui eu já tinha escrito x0, menos a menos 1, y vai ser um h de algum x, y0 é o h de x0, certo? Então, essa O de y menos y0 é escrita dessa forma. Eu sei que a h é de classe 1, então ela é diferenciável, né? Como h é diferenciável em x0, temos que existe uma O barra tal que h de um x qualquer é igual a esse x próximo de x0, né? h de x0 mais a, que é a h' de x0, vezes x menos x0, mais esse O barra de x menos x0, onde esse O barra satisfaz essa propriedade, né? Vai para zero quando x tende a x0. Então, essa é a definição de h ser diferenciável. A gente sabe que ela é diferenciável, satisfaz essa propriedade. Então, eu vou substituir essa expressão aqui, né? h de x menos x0 vai ser isso tudo aqui. Então, o que eu vou obter é isso aqui. Assim, quem é O barra de y menos y0? Vamos copiar isso aqui. h O de y menos y0 é essa expressão aqui. Mas essa expressão aqui eu vou mudar. Isso daqui, h de x menos x0, nada mais é do que essa expressão aqui, né? Então, vou copiar aqui. Pronto. Então, O barra de y menos y0 é isso daqui. Fazendo as contas, né? Isso é x menos x0. A vezes A menos 1 é identidade. Então, é x menos x0 menos A menos 1 de O barra de x menos x0. Cancela esse termo com esse. Então, vou ter que isso é menos A menos 1 de O barra de x menos x0. Certo? E aí eu tenho que provar que aquela convergência, então. Vou multiplicar isso tudo aqui por A, né? Então, o que eu vou obter aqui, A de O de y menos y0 é igual a O barra de x menos x0. Lá atrás, a gente provou a seguinte propriedade, que a h' de x0 vezes v em norma é maior ou igual a meio norma de v para todo v pertencente ao Rn, certo?
Mas isso nada mais é que, escrevendo aqui meio da norma de V, esse termo é menor ou igual a norma, isso aqui é A vezes V, certo? Aplicando essa desigualdade aqui, o que a gente tem é que meio da norma de O de y menos y0 é menor ou igual à norma desse termo aqui, trocando V por O de y menos y0, que por sua vez é igual à norma disso, de O de x menos x0, que eu sei como que converge, certo? Então, eu limitei esse termo por com a constante, né? Então, eu tenho aqui O de y menos y0 igual a 2 norma de O barra de x menos x0. Aí, quando eu aplicar o limite, vai resultar facilmente, né? Se eu dividir isso aqui por a norma de y menos y0, então isso é menor ou igual a 2 de O barra de x menos x0, a norma de y menos y0, mas isso daqui nada mais é que 2 norma de O barra de x menos x0 sobre a norma de h de x menos h de x0. E usando aquela desigualdade 1 novamente, a gente tem que isso daqui, né? Se eu multiplicar 2 aqui vai ficar 4. Então, 2 vezes isso é menor ou igual à norma de x menos x0, 4 O barra de norma de x menos x0. Mas quando y tende a y0, se y tende a y0, pela continuidade de h-1, h-1 de y tende a h-1 de y0, mas isso aqui é x, tende a x0. Então, quando esse tende a y0, x vai tender a x0, então esse cara aqui vai para 0 quando y tende a y0. E está provado a diferenciabilidade. Logo, h-1 é diferenciável em B de R sobre 2. Certo? E por fim, resta mostrar que a h-1 é C1. Aí é só usar a regra da cadeia, que diz o seguinte, que a gente sabe que h-1 de h de x é igual a x. Derivando, a gente tem, como h-1 é diferenciável e h é diferenciável, derivando a gente tem h-1 de h de x linha, né? É igual à identidade. Isso vai ser a derivada de h-1 aplicada em h de x vezes a derivada de h de x, aqui eu estou usando a regra da cadeia, né? Então, a derivada de h-1 aplicada em h de x vezes h' de x é igual à identidade. Sei que esse cara aqui é invertível, então eu tenho que h-1 linha derivada aplicada em h de x é igual a h' de x a menos 1. Ou seja, chamando h de x de y, eu tenho que isso aqui h-1 linha de y vai ser h' de x vai ser h-1 de y. Ou seja, essa expressão está dizendo o seguinte, está dizendo que h-1 linha derivada é igual a h' composta com h, isso aqui, né, para todo y, pertencente à bola centro zero e raio R2, é igual a h' composta com h-1, a inversa disso, certo? Agora, essa função é contínua, essa função é contínua, que a gente aprovou, e a função inverter aplicações lineares também é contínua, né? A aplicação
que pega uma transformação linear, que eu vou o conjunto das transformações lineares, vou denotar dessa forma, né? Em Rn, que vai em Rn. Então, esse é o conjunto de todas as transformações lineares de Rn em Rn que são invertíveis, né? São todos os isomorfismos. A operação que pega um isomorfismo aqui e leva em A-1, a gente sabe que, na verdade, é ser infinito. Essa aplicação é ser infinito. Então, eu estou compondo uma função contínua com uma função contínua com uma função que é ser infinito. Então, isso implica que H-1' é contínua, logo H-1 é C1. E isso finaliza a demonstração do teorema da aplicação inversa. Agora que a gente já provou o teorema da aplicação inversa, falta a gente mostrar o lema da contração que a gente tinha admitido inicialmente. O que diz o lema da contração? Sejam F contido em Rn no conjunto fechado e φ de Fn uma contração, ou seja, existe K pertencente a 0,1 tal que a norma de φ de x menos φ de y é menor ou igual a K vezes a norma de x menos y para todo x e y pertencente a F. Então, φ tem um único ponto fixo, isto é, existe um único x0 pertencente a F tal que φ de x0 é igual a x0. Além disso, x0 é um ponto atrator, isto é, para qualquer x pertencente a F, φn aplicado em x converge para x0 quando n tende a infinito. Então, o que o lema da contração está dizendo? Ele está dizendo que você tem uma função, uma φ, que é uma contração, onde ser uma contração quer dizer isso aqui, que vai de um conjunto fechado nele mesmo, então essa φ tem um único ponto fixo. E mais que isso, esse ponto fixo é um ponto atrator. E o que quer dizer um ponto ser um atrator? Você pega qualquer x pertencente a F no conjunto, então você aplica a φ nele, φ de x. Depois você aplica a φ de novo, compõe a φ com ela mesma. Então vai ser φ composta com φ aplicada em x. Isso é a φ2 de x. Depois você repete esse processo, compõe de novo, 3 vezes, né? φ composta com φ de x. Isso que a gente vai chamar φ3 de x. E assim por diante, né? N vezes e por aí vai. O que vai acontecer é que isso vai convergir para um ponto x0, quando esse x0 é um atrator. Não importa qual o x que você pega. E o que a gente vai ver é que esse x0 é um ponto fixo. Então, o que o lema da contração está dizendo é isso. Que se você tem uma contração no conjunto fechado nele mesmo, existe um ponto atrator e esse ponto atrator vai ser o ponto fixo. Essa que é mais ou menos a ideia da demonstração. Vamos fazer a demonstração aqui. Então, a ideia é essa. A gente vai usar essa ideia aqui. Nós vamos pegar uma sequência, um x qualquer, vamos criar essa sequência de pontos aqui, compondo a φ várias vezes, e vamos mostrar que essa sequência converge. Depois que a gente mostrar que essa sequência converge, a gente vai mostrar que o ponto que ela converge, que é o ponto atrator, vai ser um ponto fixo. Primeiro, a gente vai mostrar a unicidade do ponto fixo. Unicidade. Vamos mostrar que o ponto fixo, quando existe, ele é único. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar com x1 e x2, supondo x1 e x2 dois pontos fixos. Então, sejam x1 e x2 pertencente a F, pontos fixos. Ou seja, φ de x1 é igual a x1, né? Ou seja, φ de x1 é igual a x1 e φ de x2 é igual a x2. Vamos mostrar que x1 é igual a x2. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar com a norma de x1 menos x2. E vou mostrar que essa norma é zero. Como são pontos fixos, x1 é igual a φ de x1 e x2 é igual a φ de x2. Como φ é uma contração, isso é menor ou igual a k vezes x1 menos x2, onde esse k é estritamente maior que zero, estritamente menor que 1. Vou passar
esse termo para o lado de cá. Então, a gente vai ficar com 1 menos k, norma de x1 menos x2, menor ou igual a zero. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um número estritamente positivo vezes um número positivo, porque isso é uma norma, dando um número negativo, isso menor ou igual a zero no caso. Então, a única possibilidade é que um dos dois seja zero. Esse a gente sabe que não é zero, então esse tem que ser zero. Então, norma de x1 menos x2 tem que ser zero, o que implica que x1 é igual a x2. Então, o ponto fixo, quando existe, ele é único. Segundo, agora a gente vai mostrar a existência de um ponto atrator. Então, eu vou pegar então, vamos colocar a existência de ponto atrator. Eu vou pegar, para provar a existência de um ponto atrator, eu vou pegar um x qualquer, seja x pertencente a f, e vou criar a sequência das composições da φ com esse x. Da φ com ela mesma aplicada nesse x. Seja x pertencente a f e defina yn, a sequência, yn que é φn aplicada em x. Como eu disse, é φ composta com φ aplicada em x. Isso aqui é n vezes. Então, y1, n vezes. Então, y1 é a φ aplicada em x. y0 é o x, y1, né? y0 é x, y1 é φ de x, y2 é φ composta com φ de x, e assim por diante. Eu quero mostrar que essa sequência converge. O que a gente vai fazer é mostrar que ela é uma sequência de Cauchy, né? Se ela é uma sequência de Cauchy, ela converge. Então, vamos lá. Para isso, o que eu vou fazer? Sejam n e m pertencentes aos naturais, sem perder generalidade, n maior ou igual a m. E vamos escrever m, assim, podemos escrever n igual a um m mais r, certo? Aí vamos pegar e fazer diferença. Norma de yn menos ym. E vamos mostrar que isso converge para zero. Isso daqui, então, nada mais é que φn de x menos φm de x. Isso é n eu escrevi como m mais r, então m mais r composta com x menos φ de m composta com aplicada em x, aliás. Agora, isso daqui é a mesma coisa que φm aplicado em φr de x menos φm aplicado em x. E aí eu posso aplicar aqui, como φ é uma contração, posso aplicar a contração n vezes, então isso vai ser menor ou igual a km da norma de φr de x menos x. Né? Ok, agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou somar e subtrair alguns termos convenientes, que vão ser o seguinte, e vou usar a desigualdade triangular. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, φ r de x menos φr menos 1 de x mais φr menos 1 de x menos φr menos 2 de x, mais assim por diante, até chegar em φ de x menos x. Então, aqui eu somei esses termos, né? Somei e subtraí esses termos aqui e usei a desigualdade triangular. Né? Beleza. Agora, cada um desses aqui eu vou aplicar de novo, isso aqui é menor ou igual, eu vou aplicar de novo a contração, né?
Primeiro eu vou observar que quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é φ r menos 1 de φ de x menos φ r menos 1 de x. Esse é a mesma coisa. Esse aqui vai ser φ r a menos 2 de φ de x menos φ r menos 2 de x e assim por diante. E aqui é φ de x menos x mesmo. Então, agora cada um desses termos aqui eu aplico a contração. Então, isso é menor ou igual a km vezes. Aqui eu vou aplicar a contração r menos 1 vezes. Então, vai ser k r menos 1, norma de φ de x menos x. Mas aqui eu vou aplicar r menos 2 vezes. Então, k r menos 2, norma de φ de x menos x, mais, assim por diante, aqui eu não preciso aplicar. E aí, agora eu tenho esse termo em comum, coloco ele em evidência. Então, isso é km de kr menos 1 mais kr menos 2, assim por diante, até 1. Né? Aqui está multiplicado por 1. Vezes a norma de φ de x menos x. Agora, esse termo aqui já não depende mais de m, nem de n, só esse termo aqui. Esse termo aqui, ele é uma soma parcial de uma PG. Que PG que é essa? Isso é igual a km, na verdade, menor ou igual a essa PG aqui, essa série. Somatório de k elevado a j com j variando de 0 até infinito. Né? Na verdade, isso aqui é igual a j variando de 0 até r menos 1. Né? Se eu quiser ser mais preciso. E isso daqui é menor ou igual ao limite da série. De 0 até infinito. Agora, isso aqui, como eu disse, é uma PG de razão K, onde K está entre 0 e 1, e a gente sabe que ela converge e sabe qual é o valor. O valor é 1 sobre 1 menos K de φx menos x. Como eu disse, esse cara não depende de m, esse cara aqui que depende de m, só que K está entre 0 e 1, então a gente sabe que essa sequência aqui ela vai para 0 quando m vai para infinito. Então, isso vai para 0 quando m vai para mais infinito. Então, a gente provou que a yn é uma sequência de Cauchy, né? Logo, yn menos ym converge para 0 quando nm vão para mais infinito. Ou seja, yn é uma sequência de Cauchy. Portanto, converge. Ou seja, existe um x0 pertencente a f, tal que yn, que é igual a φn de x, converge para x0. Isso para todo x pertencente a f que a gente fixou lá no início. X0 pertence a f porque f é fechado, né? Então a gente já provou que a existência de um ponto atrator, que é o x0. Existe um ponto que é atrator. Isso independente do x. Agora, vamos mostrar que esse ponto atrator é um ponto fixo de fato. Então, a existência do ponto fixo. Como é que eu vou provar isso? Primeiro a gente vai observar que isso aqui vale em particular para... Isso vale para todo x, então em particular vale para x0. Temos que φn de x0 converge para x0. Isso a gente provou. E também que φn mais 1 de x0 também vai convergir para x0, porque é uma subsequência dessa sequência aqui. Então, a gente tem essas duas coisas. Além disso, a gente tem que φ é contínua. φ
é uma contração. Isso implica que φ é contínuo. Isso é fácil de ver, né? Porque pela própria definição, se x tende a y, então isso vai para zero, então φ de x vai tender a φ de y. Então ela é contínua. E aí é fácil de ver que x0 é ponto fixo, porque você tem que x0 é o limite da φ de n mais 1 de x0, quando n vai para mais infinito, que é isso aqui. Isso daqui é a mesma coisa que φ de φn de x0. E da continuidade, se esse cara vai para x0, o limite da φ vai ser, né, a gente pode passar o limite para dentro, vai ser x0, que implica que φ de x0 é igual a x0, logo x0 é ponto fixo. E isso encerra a demonstração do lema da contração.